Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos iniciar agora o curso TCC em 15 dias. É com muito prazer que nós iniciamos o primeiro dia, aula 1, conhecendo as partes de um TCC. E atenção para o objetivo dessa aula. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer todas as partes que compõem um TCC, bem como ter uma ideia geral de como se faz cada uma delas. O objetivo, gente, é importante porque se ao final da aula, ao realizar a tarefa, você conseguir realizá-la integralmente, esse objetivo foi cumprido e o primeiro dia valeu. Então, durante toda a aula, é importante ficar sempre lembrando do objetivo, para que a gente não perca o foco e a gente possa, em cada dia, aproveitar da melhor forma possível cada um dos conteúdos ministrados. Ok? Bom, se é para conhecer as partes de um TCC, vamos conhecer as 3 partes principais que compõem qualquer TCC. As 3 partes são: parte 1, elementos pré-textuais, ou seja, aqueles elementos que aparecem antes do texto propriamente dito. Antes de começar a desenvolver o tema, existem alguns elementos que aparecem. Esses são os elementos pré-textuais. Segunda parte, elementos textuais, ou seja, aqui estão os elementos que vão entrar na parte em que nós estamos desenvolvendo o texto propriamente dito. Por isso que esses elementos chamam-se elementos textuais. Terceira parte, elementos pós-textuais. Esses elementos são aqueles que entram após o desenvolvimento do tema do seu TCC. O tema foi desenvolvido, você encerrou as análises, mas existem alguns elementos no TCC que aparecem após esse desenvolvimento. Por isso, são chamados de elementos pós-textuais. Ok? Sem problemas, né? Vamos agora observar como cada uma dessas partes é composta. A primeira parte é a parte pré-textual. Quais são, então, os elementos que integram essa parte pré-textual? Essa parte que vem antes do desenvolvimento do texto. São os seguintes: título e subtítulo, autor e orientador, resumo, palavras-chave, título e subtítulo em língua estrangeira, resumo em língua estrangeira, palavras-chave em língua estrangeira, nota de rodapé identificando título, autor e orientador. Portanto, gente, aqui estão os elementos que compõem a parte pré-textual de um TCC, ou seja, aquela parte que vem antes do desenvolvimento do tema do texto principal. Certo? Vamos ver agora os elementos textuais. Esses aqui são os que entram naquela parte do desenvolvimento do tema propriamente dito, e por isso são chamados de elementos textuais. Quais são esses elementos? A introdução, a metodologia, o desenvolvimento. Agora atentem aqui, o desenvolvimento, que é a parte principal de um TCC, se divide em 2 subpartes. A primeira é o referencial teórico, e a segunda subparte do desenvolvimento são as análises dos resultados da pesquisa de campo. E a última
O último elemento da parte textual são as considerações finais. Eis aqui, portanto, gente, os elementos que compõem a parte textual de um TCC. E agora vamos ver os elementos pós-textuais. Os elementos que vêm após o desenvolvimento do texto principal de um TCC. São os seguintes: referências e anexos e ou apêndices, se houver. Iremos explicar anexos e apêndices na sequência. Importante: é bom sempre consultar o manual de normas para trabalhos acadêmicos de sua faculdade, pois em alguns casos pode haver alterações na posição das partes que são traduzidas para a língua estrangeira. Nada muito relevante. Vamos explicar melhor. Toda faculdade, gente, possui o seu manual de normas para trabalhos acadêmicos. E esses manuais apresentam algumas diferenças entre si. Diferenças pequenas, mas apresentam diferenças. Por exemplo, nós falamos lá atrás que nos elementos pré-textuais aparecem título, resumo e palavras-chave em língua estrangeira. Lembra? Nós falamos que o título, o resumo e as palavras-chave aparecem em língua estrangeira. Muito bem. Alguns manuais de algumas faculdades dizem que esses elementos em língua estrangeira devem aparecer no início do TCC, ou seja, lá nos elementos pré-textuais. Existem outros manuais de outras faculdades que, seguindo ao pé da letra o que diz a ABNT, prega que esses elementos em língua estrangeira devam aparecer no final do TCC, ou seja, nos elementos pós-textuais. Porém, isso aí não tem grande importância. É só observar a recomendação do manual de sua faculdade. Se esse manual disser que você coloca esses elementos em língua estrangeira no começo, você coloca no começo. Se o manual de sua faculdade disser que deve colocar no final, na parte pós-textual, você coloca na parte pós-textual. Sem dificuldades, sem problemas e nada muito relevante. Não é isso mesmo? Vamos agora, gente, mostrar como se faz cada uma das partes que compõem o TCC. Nós já vimos os elementos, né, que integram as partes. Agora vamos ver como se faz cada um deles. Comecemos pelo começo, claro, pelo título. O título, gente, é uma frase com no máximo 20 palavras e que deve sintetizar a ideia central do seu TCC. Exemplo. Vou tomar aqui como exemplo o título de um TCC que eu orientei. TCC cuja autora foi Raquel Silva do Nascimento, uma aluna minha de pedagogia. Como foi que ela colocou o seu título? Vejamos o exemplo. Educação inclusiva e práticas pedagógicas. Considerações acerca da inclusão escolar de crianças com microcefalia. Vamos aqui raciocinar. A Raquel, ela fez um TCC procurando saber como é que as escolas iriam receber aquelas crianças que nasceram com microcefalia. Ela queria saber sobre isso. Então ela fez a sua pesquisa, mas ela conseguiu sintetizar o seu pensamento numa frase. Essa frase foi o seu título. E ficou assim, conforme já li, e vamos agora repetir. Educação inclusiva e práticas pedagógicas. Considerações acerca da inclusão escolar de crianças com microcefalia. Olha aí, uma frase com menos de 20 palavras e que sintetiza muito bem a ideia central do TCC que ela escreveu. Está aí um bom título. É assim que deve ser feito o seu. Ok? Bom, gente, abaixo do título vem o nome do autor
e do orientador. O autor é você, que está escrevendo o TCC. E orientador é aquele professor que vai ler o seu TCC, vai lhe dar algumas recomendações e vai assinar dando o aval para que seu TCC possa ser entregue na faculdade, possa ser submetido a uma mesa avaliadora. Portanto, autor é você que faz e orientador é o professor que dá aval para seu TCC. E aqui, pessoal, observemos essa questão aqui. O TCC, o autor e o orientador precisam ser identificados. O TCC, o que é? Esse autor, quem é? E esse orientador, quem é esse orientador? Pois bem, então o título deve ser identificado com o número 1, o autor com o número 2 e o orientador com o número 3. E no rodapé da página, da mesma página em que aparece o título, deve aparecer a identificação correspondente aos números, conforme exemplo a seguir. Veja aqui o exemplo do TCC que foi feito por uma outra orientanda minha, a Milena Teobaldo. Ela colocou o seguinte título: A influência da internet na produção textual dos alunos de ensino fundamental de uma escola do município de Aracati, Ceará. Número 1, porque isso aí é o título. Abaixo, aqui está, aparece o nome da autora, Milena Teobaldo Costa, 2, número 2. Mais abaixo aparece o nome do orientador, Francisco Canindé Tinoco de Luna, número 3. Pois bem, esse 1 identificou o título, esse 2 identificou a autora e esse 3 identificou o orientador. Então, na mesma página, lá embaixo, você passa um tracinho assim, coloca os 3 números e vai dizer quem são e o que é cada uma das 3 identificações que você colocou sobre os números 1, 2 e 3. Tá certo? 1, o que é? 1 é o título, né? Título. É o que esse título? É um trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito obrigatório para a obtenção do título de graduação em letras pela Faculdade do Vale do Jaguaribe, FVJ. Pronto. O título é esse trabalho aqui. O 2. O 2 aqui é a autora, né? Então quem é essa autora? Ela é a aluna concludente do curso de letras da Faculdade do Vale do Jaguaribe, FVJ, e autora deste trabalho. E o 3? O 3 é o professor orientador. Quem é esse professor? Ele é mestre em Linguística pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, professor da FVJ e orientador deste trabalho. Pronto. Ok? Entenderam? Então, gente, na primeira página você tem título, autor, orientador. Precisamos identificar esse título, esse autor e esse orientador. E aí colocamos. O título é o quê? Um trabalho de conclusão de curso para poder pegar o diploma superior. O autor quem é? É um aluno concludente do curso que quer terminar esse curso fazendo o TCC. E o 3, o que é? É o professor que orientou. Quem é esse professor? Ele é mestre em linguística e tal e tal e tal. Pronto. Aqui é a identificação do TCC, do autor e do orientador. Muito bem. Resumo. O que é o resumo? O resumo, gente, é texto de um só parágrafo, de 100 a 250 palavras, no qual se coloca o objetivo do trabalho, o problema, a metodologia, as principais obras consultadas ou o referencial teórico e, se possível, seus resultados e conclusões. O resumo já diz, é um resumo, 100 a 250 palavras, onde você coloca esses elementos que estão aí expostos. Veremos na frente, no exemplo, que não há dificuldade com isso. Palavras-chave. Palavras-chave. São de 4 a 6 palavras separadas por ponto, as mais importantes do seu texto.
Então você escreveu seu texto. Você sabe que existem muitas palavras importantes em seu texto. Escolha de 4 a 6, que na sua opinião são as mais importantes. Você vai colocar elas uma atrás da outra e um pontinho separando cada uma delas. Isso abaixo do resumo. Abaixo do resumo, você coloca as palavras-chave. 4 a 6 palavras, as mais importantes, de seu texto, separadas por um ponto. Ok? Opa! Agora vem a parte em que nós colocamos em língua estrangeira. Título e subtítulo em língua estrangeira. Abstract, que é o resumo em língua estrangeira. Keywords, palavras-chave em língua estrangeira. Olha, pessoal, não há dificuldade. Você já fez título e subtítulo. Você já fez resumo. E você já fez as palavrinhas-chave. Então é só pegar título, resumo e palavras-chave, colocar em língua estrangeira, inglês, espanhol, numa língua que você tenha mais afinidade. Se você não tem muita ligação com línguas estrangeiras, peça a um colega para traduzir. Se você não tem assim alguém que saiba fazer a tradução, você apela para o Google Tradutor, vai no Google, digita Google Tradutor, coloca o texto que você quer traduzir e pronto, ele já traduz e lhe dá. Ajuda, né? A tecnologia nos ajuda. Depois vem a introdução. Trata-se de um texto de 3 a 5 parágrafos, no mínimo, nos quais se mostra o que é o trabalho, sua finalidade, a justificativa, o objetivo geral, a pergunta norteadora, as obras consultadas e faz uma síntese de cada uma das 3 seções que compõem o corpo do artigo. Aparentemente é muita coisa, mas não é, gente. O exemplo aqui, o modelo vai mostrar que é simples, muito simples. Vamos já mostrar o modelo. Depois temos a metodologia. Os caminhos que você percorreu para fazer o seu TCC. A metodologia é um texto de no mínimo 2 parágrafos, no qual se mostra como o trabalho foi feito, os tipos de pesquisa, os instrumentos de coletar os dados e o modo como as informações foram coletadas. Ou seja, na metodologia, você diz quais foram os caminhos, quais foram os instrumentos que você utilizou para realizar a sua pesquisa. Então é muito simples, né? Referencial teórico. Entramos aqui agora na parte do desenvolvimento do tema e começamos com o referencial teórico. O referencial teórico é a parte de seu TCC que é escrita com base na sua pesquisa bibliográfica, ou seja, com base na sua pesquisa feita em livros. Tá certo? Pesquisa feita em livros. Nós sugerimos que você divida o seu referencial teórico em 2 subseções, cada uma com 2 a 3 páginas, nas quais você expõe a sua pesquisa bibliográfica ou documental, ou seja, as teorias que você está utilizando. As subseções seriam numeradas com os números 3.1 e 3.2, porque geralmente, e é o caso do TCC que eu estou orientando, o referencial teórico ele termina ficando com o número 3. Portanto, se eu vou dividir o número 3 em 2 subseções, vai ser 3.1 e 3.2. Mas por enquanto, não se preocupe com isso. Por enquanto, vamos apenas compreender que o referencial teórico é aquela parte que é escrita com base em livros, com base na sua pesquisa feita em livros. Análise da pesquisa de campo. Como o próprio nome diz, as análises da pesquisa de campo é aquela parte que você escreve com base na pesquisa de campo, feita com a aplicação de questionários, entrevistas, etc. Sugestão: deve ser um texto de 3 a 4 páginas, no qual se descreve e analisa os dados coletados e se apresenta os resultados da pesquisa de campo.
A pesquisa de campo é aquela que é feita fora dos ambientes fechados, feita ao ar livre, feita no campo, em escolas, hospitais, empresas e etc. Então, a segunda parte do desenvolvimento de seu trabalho, além do referencial teórico, são as análises da pesquisa de campo. Considerações finais. As considerações finais é um texto de 2 a 5 parágrafos, no mínimo, no qual você diz de que tratou o seu trabalho. E nele você faz uma síntese do referencial teórico e da pesquisa de campo. Além disso, você mostra os resultados da pesquisa de campo, se tiver resultados conclusivos, ou as recomendações no caso de não haver resultados conclusivos, como acontece na maioria dos casos. Ou seja, numa pesquisa, geralmente você não conclui todas as respostas. Aí então chega ao final dos mistérios nunca, né? A ciência, ela é infinita. Então, geralmente a gente começa uma pesquisa, dá um bom andamento nas questões, mas não responde tudo. Então é importante que no final a gente sempre diga que outras pessoas possam também desenvolver esse tema para que essa questão possa melhor ser elucidada. Se você encontrar respostas definitivas, tudo bem. Como normalmente não se encontra, então sempre é bom deixar uma recomendação para que outras pessoas deem continuidade a esse estudo, a essa pesquisa, para esclarecer melhor esse campo do conhecimento. Referências. As referências, pessoal, é aquela lista de todas as obras citadas no trabalho. Ou seja, em qualquer livro, em qualquer artigo, você vai no final e vê lá o nome do autor e das obras. Aquilo aí é uma parte obrigatória, porque nada que nós fazemos é com base na invenção. É tudo com base em pesquisa científica, em obras que se baseiam, né, para dar nossa sustentação. Então, essas referências, com o nome dos autores e das obras que você consultou, são obrigatórias. E a gente pode encontrar as referências no site www.more.ufsc.br. Ou seja, existem hoje mecanismos online que você pode fazer as referências sem ter que decorar aquela infinidade de regras. A Universidade Federal de Santa Catarina dispõe desse mecanismo. Esse MORE significa Mecanismo Online de Referência. E se você acessar aqui esse site, você faz as referências sem precisar decorar aquela ruma de regras que aparecem nos livros que ensinam a fazer referências. Você clicou aqui no site, vai aparecer uma tabela onde pede nome do autor, nome do livro, ano de publicação. Você preenche esses dados. Embaixo tem um botão assim, gerar referência. Você clica nesse botão e aí já aparece a referência feita. Ou seja, o mundo tecnológico está aí para nos ajudar, né? Então esses sites são os chamados mecanismos online de referência e nos ajuda muito a fazer esse trabalho que seria muito duro se for feito manualmente. Anexos e apêndices. Olha, pessoal, anexos e apêndices, eles possuem a mesma função, mas são coisas diferentes. A função dos anexos e dos apêndices é esclarecer melhor um aspecto de seu trabalho que não ficou bem claro. Você fez seu trabalho, aí você acha que uma tabela, um gráfico, um documento, uma foto, se for juntada a esse TCC, vai esclarecer melhor o TCC. Então, isso que você coloca para esclarecer melhor é anexo ou apêndice. Qual é então a diferença? Os apêndices são textos elaborados por você, como questionários de pesquisa, por exemplo. Ou seja, qualquer uma coisa que você faz e que você anexa, aliás, que você junta, é um apêndice. Se você faz um questionário, como esse que nós iremos orientar nesse trabalho, aplica o questionário e você acha que para esclarecer melhor sobre o seu TCC, é bom você juntar, você mostrar esse questionário às pessoas que forem lerem o seu trabalho, então na hora que você juntar esse questionário que você fez ao TCC, ele é um apêndice. O anexo é diferente, que o anexo não foi você que fez, você pegou em algum canto.
Se você, por exemplo, quer colocar uma tabela do IBGE mostrando o índice de evasão escolar ou o número de pessoas que nasceram com microcefalia, se você quer mostrar um gráfico, uma tabela, uma coisa que você não fez, se você colocar isso junto do seu TCC, não será apêndice, será um anexo. Que anexo é aquilo que você não fez e você junta para esclarecer. Apêndice, aquilo que você fez e você junta para esclarecer. Ou seja, anexos e apêndices possuem a mesma função, que é tornar mais claro um aspecto de seu trabalho. Porém, são diferentes. O apêndice é coisa que você fez. O anexo é coisa que você já pegou feita. Ok? Hora de trabalhar. Opa, hora de trabalhar. Bom, gente, já que a aula encerrou, então vem a tarefa do dia. Pega aí uma caneta e um papel, anote as perguntas e procure respondê-las. Isso é importante, para que o objetivo de sua aula possa ser atingido. Então, responda as seguintes questões. Questão 1. Quais são as 3 grandes partes nas quais se divide um TCC? Questão 2. Relacione as subpartes com as quais se compõem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Questão 3. Como é que, mais ou menos, deve ser feito? A. Resumo. B. Introdução. C. Metodologia. D. Referencial teórico. E. Considerações finais. Pois bem, gente, faça essa tarefa. É importante para que você possa conhecer as partes que compõem o TCC, para ter uma ideia de como é que se faz cada uma delas, porque se você conhecer o objeto com o qual você irá trabalhar e souber como é que se faz cada uma de suas partes, ter uma ideia de como é que se faz cada uma de suas partes, então na hora de fazer você terá mais facilidades, ok? Então faça a tarefa, não deixe de realizá-la para cumprir os objetivos de sua aula. Continue os seus estudos e até o próximo vídeo.